Queridos, a paz do Senhor. Salmo de número 112. O título dessa série de mensagens, que a gente vai principiar hoje é Criando Filhos para a Glória de Deus. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Quem ainda não é pai e mãe, um dia vai ser. E ao contrário do que todo mundo pensa, o que todo mundo acha, a melhor hora para se preparar é nessa hora agora. Se preparar aqui, ó. Você vai aprender a ser casado depois que casar? É melhor aprender antes, né? Você vai aprender aos jovens que estão aqui, essa galera, a nova juventude Pão da Vida, a galera que está aqui, que ainda não é pai, não é mãe. A melhor hora para se preparar é agora. Então, aos que ainda não têm seus filhos, essa é uma excelente oportunidade de você aprender a responsabilidade e também aprender os princípios bíblicos para te auxiliar nesse momento. E aos que já são pais e mães que estão aqui, é muito importante para a gente rever se a gente está correspondendo à expectativa do Senhor para isso. Então, Adriano, que já tem um rapaz, tá vindo uma menina aí, já dá para dar uma olhada para aprender alguma coisa. E para Manu, que é mãe de primeira viagem, já vai também aprender muito. Salmo de número 112, a nossa série Criando Filhos para a Glória de Deus. Verso de número 1, todos encontraram? Diz assim, gente: Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Verso de número 2: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome, mas o desejo dos ímpios perecerá. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu oro, te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui na sua casa. Louvo o Senhor e peço, meu Deus, que o Senhor cumpra em nós esse propósito de paternidade, que a gente possa, meu Deus, aprender com essa série de mensagens a criar, Senhor, os teus filhos. Pai, que seja muito mais do que doutrina bíblica, que seja, Senhor Jesus, uma luz, que seja, meu Deus, uma resposta para um clamor no coração de algum pai, de alguma mãe que está aqui, para um clamor, Senhor, de filhos. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor use essa série de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, para contribuir para que os lares e as famílias sejam restauradas, no nome de Jesus. A igreja diz... Quando eu estava orando ao Senhor, hoje a gente iria começar a série falando sobre o falar em línguas. Eu até havia prometido isso para vocês, mas eu orando ao Senhor percebi que esse assunto é um pouco mais urgente, especialmente para esse tempo que está vivendo. Quando a gente fala sobre paternidade, quando a gente fala sobre a doutrina da criação de filhos, a gente tem que entender que a Bíblia é o nosso manual para tudo na vida. Se a gente fala de empreendedorismo, tem alguém aqui na igreja que é empresário, empreendedor, vende, representante comercial, alguma coisa? Você que trabalha com isso, a Bíblia tem ensinamentos sobre isso. Você que trabalha de carteira assinada, tem alguém aqui carteira assinada, funcionário? Você que trabalha sobre isso, você é servo, serve numa empresa, a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia ensina sobre casamento. A Bíblia ensina sobre a nossa postura na igreja. A Bíblia ensina sobre como a gente lida com as pessoas que não são crentes e com os que crentes são. E a Bíblia também ensina sobre a criação dos filhos. E esse é um tema muito urgente para os dias de hoje, porque a nossa geração vive debaixo de uma maldição de paternidade. E se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias,
Essa série de mensagens é resposta para você pai, para você mãe que está orando pelos seus filhos, para você filho que está orando pelos seus pais. Essa é uma série de mensagens voltada para isso. Malaquias, capítulo número 4. Eu quero só fazer uma breve introdução. Se você tiver com dificuldade de achar Malaquias, é só abrir Mateus e voltar. Ele é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo número 4, verso número 4, Malaquias 4:4 eu vou ler. Diz assim: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevia em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6: ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e ele converterá o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Eu preguei uma vez sobre esse texto e eu concluí o seguinte, não sei se os irmãos concordam comigo: todas as vezes que um coração de um pai e mãe, paternidade, se distancia do filho, existe maldição aí. Todas as vezes que um filho se rebela contra o seu pai, se rebela contra a sua mãe, pegando agora no calo de vocês, se vocês fizerem isso, filhos que se rebelam contra os pais, que se revoltam contra os pais, eles estão debaixo de maldição. Quando a Bíblia fala que o Senhor vai enviar o profeta Elias, isso aqui é a preparação de Cristo, para que a terra não seja castigada com maldição. A terra só vai ser castigada com maldição quando existe esse distanciamento de pais e filhos e de filhos e pais. Então toda família que ela está com essa lacuna, com essa brecha, onde o pai não consegue mais acessar o coração do filho, o filho não consegue comunicar alguma coisa ao pai, falha essa paternidade, a casa está debaixo de maldição. E quando a gente vê essa realidade, eu fico extremamente triste, porque a coisa mais linda que a gente tem como crente é uma família unida. E se vocês não precisam pensar muito, não precisa. A gente fez uma pesquisa uma vez na Rádio e TV Pão da Vida. Essa pesquisa foi respondida por quase 10 mil pessoas, ouvintes da Rádio e TV Pão da Vida. Qual é o seu sonho? A gente lançou essa enquete, a gente ia fazer uma série de mensagens na Rádio e TV Pão da Vida, e a gente lançou essa enquete. Qual era seu sonho? 90% das respostas eram: eu sonho de ver a minha casa todinha servindo ao Senhor. 90%, esmagadoramente a resposta era essa. Um ou outro dizia: eu sonho com um diploma, eu sonho com a empresa, eu sonho em ser curado de tal doença, eu sonho em me aposentar. Mas 90% eram ou mães que sonhavam com os filhos aceitando Jesus, ou filhos que oravam pelos pais, ou esposas que oravam pelos maridos, maridos que oravam pelas esposas. Basicamente era tudo em relação à família. E qual é a nossa medida diante dessas coisas? A palavra de Deus. Então quando a gente traz uma série dessa, a gente traz para combater o maior problema que existe hoje dentro da sociedade. Não dentro só da igreja, dentro da sociedade. Família. É o maior problema que existe. O maior problema que existe, irmão, sinto muito lhe dizer, não é desemprego. O maior problema que existe não é saúde, não é saneamento básico, não é segurança, é família. Isso em todas as áreas que englobam criação de filhos e casamento. Então a gente vai falar nessa série sobre como a gente pode criar os filhos para Deus. No texto que a gente leu de base, no Salmo 112, no verso de número 2, o salmista diz o seguinte, Salmo 112, 2: a sua descendência será poderosa na terra. Deus não prometeu ao pai, Deus prometeu aos filhos. E eu não sei se eu tenho um filho de 6 anos, Davi Gabriel, está aqui na salinha agora. E Deus falando para mim, a sua descendência será poderosa na terra. Tem um ditado antigo que diz assim: quem beija a boca do meu filho é a minha adoça. Já viram esse ditado? Basicamente Deus sabe muito bem disso. E Ele sabe que o jeito dele cumprir na sua vida é cumprir na vida dos seus filhos. Então antes de eu começar a parte doutrinária bíblica, eu queria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado, e você fosse usado como servo de Deus para essa pessoa que está aí, como profeta do Senhor. Fala assim: você vai conquistar muito, mas os seus filhos vão conquistar muito mais.
Fala, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, mas na dos seus filhos Ele fará coisas extraordinárias. Pega na mão dessa pessoa e fala assim: os teus filhos, os meus filhos, os nossos filhos serão poderosos nesta terra, para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o Senhor, glória a Deus. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Esse é o texto-chave: a sua descendência será poderosa na terra. Antes de Deus falar de todas as bênçãos prometidas ao homem justo, o texto começa: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, tem prazer em seus mandamentos. A primeira coisa que Deus promete, a gente leu o Salmo 112 todo. A gente viu que Deus fala de riqueza, a gente viu que Deus fala de generosidade, a gente viu que Deus fala de vitória. Mas qual foi a primeira coisa que Deus prometeu ao homem que medita na palavra? Sua descendência será poderosa. Você percebe que no Salmo 112 existe uma prioridade? Em que sentido, pastor Gabriel? Quando tu pega o Salmo 112, fala de riqueza. Você vai ter para dar emprestado, você vai ajudar o pobre, vai ajudar o necessitado. Fala sobre vitória. Diz que ele não temerá quando o inimigo se levantar. Fala sobre vitória. Quando tu pega o Salmo 112, ele fala sobre tudo isso. Fala sobre a graça de Deus nas batalhas. Ele fala sobre nascer no meio das trevas, verso número 4. Sobre a justiça. Vai falar até que você não tem medo de notícia ruim. Verso número 7 diz, do Salmo 112: não se atemoriza de más notícias. Está falando de todas as maravilhas que o homem que teme ao Senhor tem. Mas a primeira é sobre os filhos. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Tanta coisa que Deus tinha para fazer. E o que é que encantou os olhos de Abraão? Rapaz, eu vou lhe dar um filho. Você acha que Abraão se encantou quando Deus disse: eu vou fazer você grande na terra? Não. O que saltou os olhos de Abraão foi: eu vou lhe dar uma descendência, Abraão. Em ti eu farei benditas todas as famílias dessa terra. Foi o que Deus prometeu a Abraão. Então a gente precisa entender que Deus, Ele faz exatamente isso. Você para pensar, logo após o relacionamento que o Adão tinha com Deus, Deus deu a ele uma esposa e deu filhos. Então a gente precisa entender sobre isso. Então vamos lá. Já que a gente precisa entender, o primeiro tópico, a primeira mensagem dessa série é o entendimento da missão. Aos que gostam de escrever, o primeiro tópico dessa mensagem é o entendimento da missão. Deuteronômio capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio 6. Como você já está sabendo que a gente vai falar sobre isso, no próximo culto de ensino você está comissionado a trazer mais uns 4 pais aqui. Deuteronômio capítulo 6, verso número 4. Deuteronômio 6 e 4, gente. A minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada. 6 e 4. Todos encontraram? Diz assim, escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aqui é o grande mandamento. Lembra quando Jesus foi questionado por um escriba, e o cara chegou e perguntou: Senhor, o que é o mais importante da lei toda? Se eu tivesse que escolher um para obedecer só ele, o que é que eu tinha que obedecer? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o seu entendimento. Deste dependem toda a lei e os profetas. Jesus falou assim. E o segundo, ame a seu próximo como a si mesmo. Quando Deus deu esse mandamento aqui para Israel, Ele falou o seguinte: já que você aprendeu que esse é o grande mandamento, a primeira coisa que você deve entender depois de receber o amor de Deus na sua vida é inculcar na cabeça dos seus filhos.
Logo após falar que você deve manifestar esse amor todo ao Senhor, com toda a sua força, que é o amor total, é o amor que não tem variação, é o amor que não se corrompe com o tempo. O texto fala que essas palavras que o Senhor está ordenando, a gente tem que inculcar na cabeça dos nossos filhos. Pastor Gabriel, o que é inculcar? É quando você vai montar um açaí de 500 ml e bota 700. Pastor Gabriel, definição de inculcar. O dicionário da língua portuguesa Bartley traduziu assim: inculcar é quando você tenta colocar 700 gramas de açaí num copo que só cabe 300. Você pega aquele copinho de 300, você... Meu primo Tiago está assistindo o culto agora, lá do Cidade Oeste. Ele trabalha com açaí, tem um açaí lá no Cidade Oeste. E quando eu chego para ele, ele fala: me dá um açaí de 300 que eu estou de dieta. Aí quando ele está montando, eu falei: meu filho, pode encaicar. E o copo fica todo esbarrotado. Se pesasse, dava muito mais que 300. Inculcar significa você tornar tão cheio que não tem mais espaço para nada. Quando o Senhor fala do maior mandamento, Ele diz: agora que você entendeu o maior mandamento, faça seu filho entender. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo diz amém. A gente precisa entender que a maior responsabilidade do ser humano que ele pode exercer é a criação de filhos. A maior responsabilidade da sua vida é a criação dos seus filhos. Porque você pensa que você está criando os seus, mas você está criando os de Deus. Se você fosse criar do seu jeito, aliás, se você fosse criar seus filhos, você podia fazer do seu jeito. São seus. Mas se eu falar para você que seus filhos não são seus, eles pertencem ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo: herança do Senhor são os filhos. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado no dia da batalha. Aí, se você não está criando os seus, você tem que criar do jeito do pai. Quem são o pai de seus filhos? Aí o gaiato fala: é eu. É não, macho, é Deus. Quem está entendendo diz amém? A nossa maior responsabilidade é exercer a criação dos filhos. Eu quero só fazer uma breve explanação sobre isso, que diz o seguinte, ó. Quando a gente fala sobre essa paternidade, ó, os problemas relacionados à paternidade: falta de identidade e projeção de valores. Quando falta identidade nos filhos, eles começam a projetar valores em outras coisas. É falha de paternidade. Gera insegurança, gera medo. Tudo isso a gente olha pela palavra de Deus. Vamos lá, já que a gente entendeu que é nossa maior responsabilidade transmitir esses princípios e valores, vamos ver se Deus também entende isso. Deus queria de todas as formas que a nação de Israel entendesse e preparasse o caminho para a próxima geração. A minha missão, falar de mim, Gabriel, não é preparar somente essa geração, é preparar a igreja para os meus filhos. Tudo que a gente faz e vai deixar para os nossos filhos. Tudo, sem exceção. Muitas vezes as pessoas só pensam no bem material. Eu vou ter minha casa, e essa casa vai ser de fulano, vai ser do filho tal. Aí você começa a repartir os bens e pá. Mas se esquece que muita gente deixa esse inventário, mas não deixa uma herança, que é o legado. E o Senhor, preocupado com isso, abre a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 12. O Senhor tinha essa preocupação com a próxima geração. Êxodo capítulo 12, no verso de número 13. Êxodo 12, 13, rapidinho, gente, diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Estes dias lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Diga comigo: de geração em geração. O Senhor estava dizendo, celebração da Páscoa, este dia será por memorial.
O avô passa para o pai, que passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, que passa para o tataraneto. Ano após ano, esse dia era sagrado, que era o dia da Páscoa. Quando Deus tirou o povo do Egito, no dia da última praga, que foi o Senhor matando os primogênitos com um anjo. Que a casa, a gente ensaiou isso no alto de Páscoa, a galera lembra, né? Que a gente fez o êxodo no alto de Páscoa. Quando o anjo passou e viu sangue aspergido na casa dos hebreus, ele não entrou. Só entrou em cada primogênito dos egípcios, até mesmo dos animais. E aí, pastor Gabriel? É um grande milagre, sim ou não? O Senhor está falando de salvação. Você crê que a salvação de Deus na sua vida é um grande milagre, sim ou não? E o que é que a Bíblia está dizendo? Esse ensino se deve passar de geração em geração. Eu lembro que muitas vezes eu conversava com o pai, e era muito massa as conversas. O pai conversava comigo como se eu fosse um crente de 50 anos de igreja. Ele não me ensinava Jesusinho. Porque um erro dos pais é, porque é criança, é um Jesusinho, é um Jesus Kids. O pai chegava para mim e dizia: meu filho, senta aqui. Você sabe por que eu amo Jesus? Eu cheguei para ele e perguntei: pai, qual é o hino que o senhor mais gosta de cantar? E ele falou para mim, disse: meu filho, senta aqui. Começou a conversar comigo. Sabe qual é o hino que eu mais amo? Nenhuma condenação há. Porque eu fui um homem que pequei muito, Gabriel. E eu lembro dele tendo essa conversa comigo, na parte lá de trás da nossa casa, da antiga rádio ali da Cunha da Mota. Eu nem morava com ele ainda, morava com os meus avós. E ele conversando comigo e dizendo: o hino que eu mais amo é nenhuma condenação há. Porque eu pequei muito, eu falhei muito, mas Jesus me perdoou. Aí ele cantava comigo, pai, todo desafinado, mas cantava. Acho que é um Mi, Adriano. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Desceu da cruz. E eu lembro do velho cantando e chorando. Certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. E eu lembro do velho cantando isso comigo, dizendo: meu filho, Jesus me perdoou. E foi uma das primeiras experiências que eu tive. Gente, eu era recém-convertido. Eu com 9 anos de idade, fazia 15 dias que eu tinha entrado para a igreja. E foi uma das primeiras experiências que eu tive com o amor de Deus. Porque quando o pai falava, ele se emocionava. E ele dizia: eu sirvo a um Deus que perdoa, Gabriel, você serve ele também. Sem saber, pai fazia isso aqui, um memorial do Deus que nos livra da escravidão, um memorial do Deus que nos livra da condenação do pecado. Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado e fala: está fazendo esse memorial? Pastor Gabriel, a gente deve lembrar dos nossos pecados. Se a gente não lembrar dos nossos pecados, como é que a gente vai lembrar do nosso perdão? Quando um crente está muito besta, de nariz erguido, às vezes o Senhor permite um espinho na carne, que é para ele lembrar. Quando você está muito besta, lembra do pecador que você era. Eu volta e meia pego me refletindo sobre os pecados que eu cometi, sobre os erros que eu dei, sobre as pisadas na bola. Porque quando eu lembro do meu pecado, eu não lembro com um peso de condenação, mas eu lembro com um fardo de gratidão dentro de mim. Eu sei de onde Deus me tirou. E é nossa missão transmitir isso aos nossos filhos. Quem está entendendo diz amém? Próximo texto, Josué capítulo 4. Quem lembra que a gente leu Deuteronômio 6? É importante Deuteronômio 6 para esse texto de Josué 4. A gente vai falar 3 textos para essa geração aqui. O primeiro foi Deuteronômio 6. O segundo é Josué 4. Josué 4, verso de número 1. Todo mundo encontrou? Sim ou não? Se você não encontrou, você pode acompanhar aqui no telão com a gente. Josué 4 e 1 diz assim: quando todo o povo tinha passado o Jordão,
O Senhor falou com Josué dizendo: escolha 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordene que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante a arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Verso 6: para que isto seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. O que eles estavam construindo lá não era para eles, é para os filhos. Satanás quer colocar na sua cabeça um pensamento egoísta. Quando você casa, quando você tem filhos, você entra num barco. Quando tu era solteiro, você andava de caiaque. Cadê a galera que é solteiro? Levanta aqui a mão, solteiros. A galera do eu escolhi esperar. A galera à espera de um milagre. A galera, apressa-te, Senhor, em socorrer-nos. Lembra os celibatos de misericórdia. Vigia, Adriano. Arthur chega, abaixou a mão agora. Quando você é solteiro, você anda num caiaque, aqueles botezinhos. Já viu já o caiaque? Quando você constitui uma família que você casa, você entra para dentro de um barco. E cada pessoa que nasce tem um remo. Primeiro a sua esposa. Aí às vezes o marido dá. E a pobre da esposa: acaba, pelo amor de Deus. Às vezes é a esposa que remando feito uma doida. Aí quando tem as crianças, o que acontece quando você pega um barco e você rema muito forte de um lado só? Ele anda em círculos. E tem muita família e lá que está andando em círculos porque as pessoas não estão remando em harmonia. Então você às vezes está com a cabeça que você está num caiaque, que você está num bote. Você se esquece que agora você está num barco. E cada pessoa tem um remo. E que a força que você faz não irá influenciar somente a sua vida, irá influenciar a vida de toda a sua casa. Por isso que eu estou dizendo o quê? Satanás coloca na cabeça das pessoas um pensamento egoísta. De que você viva e que você trabalhe e que você exerça tudo o que você faz somente para você mesmo. A mulher, pense somente em si. O homem, pense somente em você. Sacrifique sua esposa, sacrifique seus filhos em prol dos seus sonhos. Vá endoidar em trabalhar para conquistar o carro que você quer. Tem um irmão daqui da igreja que trabalhou de dia e de noite, não sei quantos meses, para conquistar uma Saveiro rebaixada com paredão atrás. Uma Saveiro rebaixada, aquelas Saveiro nova, rebaixada com paredão atrás. E eu trocando ideia com ele, eu falei: o que é isso, irmão? Ele disse: ô pastor, é meu sonho. Eu falei: eu sonho besta, viu, varão? Hoje ele não tem mais a Saveiro. Mas eu usei esse exemplo para dizer para vocês que tem pais que fazem isso, tem mães que fazem isso. Tem uma irmã daqui da igreja que o sonho dela era conseguir um diploma. Ela trabalhava de 7 horas e encerrava de 5h30. Entrava de 6 ou era de 7 na faculdade. E a faculdade era de 4 anos. Pense comigo. Como é que essa mulher vai entrar no trabalho de 7? A família dependia do trabalho dela. A renda do marido não dava. Como é que essa irmã vai entrar no trabalho de 7? Ela, para entrar de 7, tem que preparar tudo 5h30, 6 horas, né? 5h30, 6 horas. Ela acordava para preparar tudo. 7 horas ela estava no trabalho. Ela saía de 5 para 5h30. Vinha em casa, tomava banho e entrava na faculdade para pegar o transporte para ir para a faculdade, para chegar lá de 7, saía 6 e pouco de casa. Sabe o que aconteceu? 6 meses ela divorciou.
Veio para cá para o postinho de Jacó desesperada. 6 meses ela divorciou. Pastor, o que é que aconteceu? Satanás entrou no meu casamento. Falei, irmã, tem certeza? Foi, pastor, foi o inimigo, pastor. Meu filho não quer saber mais de mim, meu esposo não quer saber mais de mim. Eu falei, vamos lá, irmã. É assim mesmo, foi o inimigo. Então muitas vezes a gente está fazendo uma remada só para a nossa vida, a gente só está vendo o nosso lado do barco, e se esquece que tem outras pessoas com a gente. Eu aprendi, enfim, eu não vou contar meus testemunhos não, vou só contar o dos outros. Isso uma vez ia quebrando uma moto na minha cabeça. Eu já contei esse testemunho da moto já, né? Então vocês usem de exemplo. Vocês sabem, né, o testemunho da moto? Os irmãos todos sabem, né? Não precisa contar de novo, né? Por quê? Então não? A gente estava se preparando para ir para nossa casa, sonhando, orando para ir para nossa casa. E ela disse, amor, tá ali ela, tá lá atrás, na última fileira. Amor, vamos juntar as coisinhas pra gente poder, quando entrar na casa, a gente não tinha nada, bora juntar um dinheirinho pra gente comprar a geladeira, pra gente comprar o fogão, pra gente comprar o micro-ondas, pra gente comprar as coisas, pra gente ter a nossa casa. E eu falei, vamos amor, tá fechado. 2 semanas depois, sem falar com ela, eu apareço em casa com uma XRE. Mas é preciso criar filhos, exige carregar pedras. Aí a irmã pegou e disse, eu pego a pedra e taco na cabeça dele. Não é assim não. Exige carregar pedras, exige esforço. Muitas vezes você vai ter que ver as outras pessoas passando na frente, enquanto você está ocupado carregando pedras. Eu acho que vocês estão entendendo a analogia, né? Vai ter uma galera que vai pro jogo de bola, e você vai ter que ficar em casa para poder ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Seus outros amigos que não têm esse mesmo nível de compromisso vão estar farriando, vão estar brincando, vão estar lhe chamando para ir para não sei onde, para ir para não sei o que. Mas você vai ter que carregar pedras pelo seu lar e pelos seus filhos, pelo seu casamento. Vocês estão entendendo isso? Os homens, vocês deixaram de jogar bola, não foi por causa da esposa não. Eles têm que carregar pedra. Pergunta a sua esposa o que é que ela teve deixado de fazer quando decidiu casar com você. Você acha que você se arrumou? Quem se arrumou foi ela que decidiu casar com você. Até hoje eu oro para saber que encantamento milagroso Jesus fez em Isla para ela casar comigo. E eu oro para que nunca desmanche. Glória a Deus. Oi, meu irmão, um negócio assim. Eu acho que Jesus colocou uma cegueira nela, igual colocou em Paulo, em Atos 9. Porque ela olhava para mim, irmão, eu era um adolescente, acho que eu tinha uns 100 quilos quando eu era adolescente, quando você me conheceu. Eu era mais baixo, eu tinha essa altura, era um pré-adolescente em fase de puberdade. A voz era toda esquisita, e Isla olhou para mim e disse, você é muito lindo. Eu tinha a voz assim, era desse jeito a minha voz. Aqui acolá da voz desafinada. Isla dizia, sua voz é muito linda. Eu falei, Jesus, ou ela é louca, ou ela me ama. Existe carregar pedras. Às vezes eu penso que o anjo deu uma pedrada na cabeça dela, mas está tudo em riba. Aleluia. O amor é cego, mas é apaixonante, meus irmãos. Josué disse o seguinte, vocês vão ter que levar pedras, essas pedras só vão ter uma serventia para a próxima geração. Nós não estamos construindo uma igreja família para pertencer para nós. Eu estou construindo para Davi. Estou construindo para o filho de Davi. Construindo não somente a igreja, mas um Brasil, uma cidade melhor. Eu oro para que Mossoró, quando Davi tiver a minha idade, seja menos perigosa. E como eu não sou policial, o meu jeito de combater isso é por meio da palavra de Deus. É ganhar os bandidos tudo para Jesus. O que nós fazemos hoje não vai impactar somente a nossa geração. Vai impactar a próxima. Olha para o irmão que está do seu lado, nesses 8 de bila dele, verde, azul, cristal. Olha para ele aí e fala assim, as suas atitudes ecoam gerações.
As atitudes que você tem hoje, meu irmão, vai reverter nas gerações que vão vir, você querendo ou não. O tempo que você gasta com Jesus hoje vai influenciar a próxima geração. E é exatamente isso que Josué está falando. A preocupação central do Senhor com a geração de Josué era se eles iam conseguir transmitir a palavra de Deus ou não. Tu acha que Deus está preocupado só com você? O cara que pensa, não, já estou salvo. Mas teu filho? E tua filha? A geração da conquista estava garantida, meu irmão. A geração da terra prometida era a geração de Josué. Era a geração que derrubou Jericó. A geração que disse, sol, pare. Lua, pare. A geração que parou o sol e a lua. A geração que derrubou Jericó. A geração que tacou fogo em Canaã. Era a geração de Josué. E Deus chega para essa geração e diz, tá, mas seus filhos? De que adianta eu, Gabriel, ser um pastor abençoado, um avivado, cheio do fogo de Deus, Deus me usa para milagres, e aí meu filho não aprende o amor ao Senhor? Qual é o meu legado? Pastor, você está dizendo que o meu filho ser crente ou não é culpa minha? É e não é. E aqui eu entro no próximo tópico, que é o peso da responsabilidade. Em que sentido? A maioria das pessoas usa essa desculpa para a omissão. Pastor, se eu fizer tudo correto, é garantia 100% de que meu filho vai ser crente? Não. Mas nem por causa disso você não vai fazer tudo que é correto. Você pode ser um Samuel e ter filhos de Belial, e você também pode ser um Jessé e ter um filho Davi. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Ninguém aqui nessa igreja vai questionar que Samuel era um homem de Deus. Ele teve filhos que a Bíblia chamou de filhos de Belial. A Bíblia fala de Jessé, que foi um pai provavelmente muito ausente, e ele teve um filho Davi. Então nem sempre a gente pode dizer que é uma regra absoluta ser um pai bom e ter um filho bom. Mas isso também não é desculpa para eu não fazer a minha parte. Mãe uma vez ligou para mim para falar de uma pessoa que fazia academia e tinha infartado. E ela ligou para mim para dizer, viu? Quem faz e quem não faz é a mesma coisa. Porque fazia tempo que eu estava adulando ela para começar a academia. Até hoje eu adulo, ela está lá. Comprei uma bicicleta ergométrica para ela lá. A bicicleta do jeito que eu coloquei, ela está no mesmo canto. Está lá a bicicletinha na casa da velha. Comprei para ela e para o pai. Pai usou muito a bicicleta. Ele deve ter usado uns 5 minutos. Como descanso de leitura. Ele sentou em cima. E aí mãe ligou para mim e disse, meu filho, e aí, ó, e fulano de tal, era na academia, na dieta e tal, infartou. O que é que você diz? Ela querendo tirar onda comigo, dizendo que ela estava bem da saúde e não precisava ir para academia, que não importava, a hora ia chegar. Eu falei, se até ele que estava cuidando aconteceu isso, quanto mais a senhora, minha véia? Ela pegou e disse, você também, né, Gabriel? Então é mais ou menos isso. Se até quem está fazendo o que é correto corre o risco do mundo, imagina quem não está. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Então o que vai determinar o sucesso da próxima geração é o nosso empenho agora. O que vai determinar o sucesso da próxima geração é se eu estou comprometido, se eu estou empenhado com ela. Só que preparar a próxima geração é plantar tâmara. Vocês sabem que quem planta tâmara não come tâmara, né? Tâmara é aquela frutinha de Israel, muito gostosa por sinal. Quem nunca experimentou, recomendo que você compre. Tem uma loja aqui na Orgãe que vende a original de Israel. Aliás, a loja aqui em Mossoró, que é a Orgãe, vende a original de Israel, tâmara. É muito gostosa. Só que a tâmara leva em média de 75 a 90 anos para dar o fruto. Você planta ela, o caroço dela é 75 a 90. Algumas chegam a 120 anos para poder dar o primeiro fruto. Investir aqui, se empenhar agora, é plantar tâmaras. Mas é muito difícil, né, meu irmão? Eu queria comer hoje, pastor. Mas se você tiver que plantar, quando você está sendo omisso na sua paternidade, na sua maternidade, você está comendo suas sementes.
Então amanhã, se você não tiver um campo farto, é porque você comeu todas as suas sementes. Quem está entendendo diz amém? A gente tem que garantir, quem garantiu o seguinte: quem vem após mim tem que ser maior do que eu. Eu converso direto isso com a galera da Nova Juventude. Isso não se baseia por mim não. Eu quero que vocês vão cada vez mais longe. Eu oro para que se eu fiz 7, Davi faça 14. E Pai ora por mim para que se ele fez 10 eu faça 100. E eu oro por Davi para que se eu fiz 100 ele faça 1000. Quem vem após nós tem que ser maior do que nós. João Batista disse em Mateus capítulo 3, verso número 11: eu os batizo com água, mas dentre vós tem um que batizará com fogo. É necessário, ele diz em João 3, que ele cresça, que eu diminua. E no capítulo 3, verso 11, ele diz: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Será que você está trabalhando a sua paternidade para que seu filho seja mais poderoso que você? Tenha mais fogo de Deus que você? Está preparada, Clânida, para ter uma rana mais cheia de fogo que você? Eu não sei se você está, mas eu não estou não. Aleluia. Eu quero encerrar contando um testemunho de uma mãe que falou comigo essa semana. Essa série também é para me ajudar, porque eu estou liderando a Nova Juventude Pão da Vida. Então estou atacando os filhos e atacando os pais. É para resolver tudo. Estava conversando com a mãe essa semana e conversando sobre as dificuldades que ela estava tendo na maternidade dela. Ela disse: pastor, tem hora que eu luto e eu me sinto tão sem força. Pastor, eu me sinto tão sem força, pastor. Ela é uma mãe, uma guerreira, serva de Deus. Trabalha o dia todo, trabalha com vendas. Ela ganha um salário para ela comer, para ela sustentar a filha. Ela disse: pastor, tem dia que eu chego tão em casa, essa menina dá tanta dor de cabeça, pastor. Eu não vou dar muitos detalhes não, porque senão a Evaniele vai dizer: Gabriel, não pode dar as caras não. Mas a irmã falou: pastor, às vezes eu sinto tão cansado. Tenho um medo de não conseguir cumprir esse desafio e de meu filho e minha filha acabar desviando. Ela contando isso para mim. E aí eu falo para você o seguinte: ao tomar a consciência dessa tarefa que é tão importante, de que a maior responsabilidade, por incrível que pareça, a minha maior responsabilidade não é com vocês. Por incrível que pareça, é com Davi, meu filho. Por incrível que pareça, a minha maior responsabilidade é com a criancinha de 6 anos. Diante de um rebanho de milhares de pessoas, tem uma criancinha de 6 anos, que ela é a minha primeira missão. Minha primeira responsabilidade é essa vida aqui. E já que você tomou consciência dessa tão grande responsabilidade, você tem 2 saídas. Ou você se desespera, senta e chora: pastor, minha família, pastor, meu casamento, pastor, meus filhos, o que é que eu faço? Ou você recorre e se fortalece na palavra de Deus. Sempre vai ser assim na vida. Se eu puder falar algo para que você guarde, eu sei que você não vai conseguir absorver 90% desse estudo, que é bem extenso, é muito versículo. Mas se você puder guardar algo no seu coração, guarde isso. Eu vou falar depois que você ficar de pé para pensar que está terminando. Fica de pé agora para pensar que está terminando. Se você encarar a vida, você vai encontrar muitos desafios. Sim ou não? Quem aqui já encarou desafios hoje? Eu estou com um para eu resolver depois do culto. Orem por mim. Quando você encarar os desafios da vida, você vai ter 2 opções. Ou você vai sentar e chorar, ou você vai procurar recuperar suas forças em Deus e recorrer aos princípios do Senhor. A Bíblia fala sobre 2 salmistas que choravam. Tem um salmo que diz assim: sentados em Babilônia, penduramos as nossas harpas e junto ao rio choramos. E os que estavam na Babilônia disseram: nos cante alguma das canções de Sião. Aí tem outro salmo que diz assim: que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo sorrindo, recolhendo seus molhos. Eu não sei você, mas se é que a vida vai nos fazer chorar,
É melhor chorar andando do que chorar sentado. O mundo não vai parar. Satanás não vai parar. Mas olha para o irmão que está do seu lado, aponta o dedo para ele e fala assim: você também não vai parar. Não, aponta o dedinho para ela e fala assim: você não vai parar. A sua família não vai parar. A igreja não vai parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor nosso Deus. Aleluia. Tem que gravar para deixar guardado aí no culto aí. Soltar no meio de um culto de domingo um negócio desse, Caíca. Dá o play ali na mesa de som. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Primeira mensagem de hoje foi só para você entender a importância da missão. Olha aí, Caico. Aleluia! Glória a Deus! E minha... Pronto. Botou em modo loop. Fecha seus olhos. Eu não quero que você saia daqui sem receber essa palavra, essa profecia. A sua família será a mais abençoada desta cidade. Eu vou falar de novo, você não creu não da primeira vez que eu disse não. A sua família, a sua casa será a mais abençoada dessa cidade. Deus está procurando uma família para abençoar aqui essa noite. E se você não quer, Ele vai abençoar a minha, meu irmão. Abençoa a minha, Jesus. Pai, no nome de Jesus eu oro, eu te agradeço. Espírito Santo, eu oro para que a tua presença comece agora a invadir o nosso lar. A nossa casa é sua, os nossos filhos são seus. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor produza em nós paz como o Senhor é. A nossa missão é ser pais como o Senhor é um pai para cada um de nós. É ser pais que ensinem a verdade, que inculquem na cabeça dos filhos o amor e o temor ao Senhor. Não deixa, Senhor Jesus, que a gente faça essa missão de uma maneira negligente, que a gente faça essa missão de qualquer jeito. Eu sei, Senhor, que quando o inimigo não pode nos destruir, ele nos distrai. Então não deixa, Senhor, o diabo distrair a gente dessa missão tão importante. Mas que esse zelo que a gente tem, Senhor, em cuidar da nossa família, seja, Senhor Jesus, manifesta em milagres. E eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que daqui para o final desse ano, eu ainda vou ver, Senhor, os familiares de cada membro dessa igreja se rendendo aqui em cima desse altar, meu Pai. O Senhor vai resgatar os filhos e as filhas. O Senhor vai resgatar os irmãos. O Senhor vai resgatar os pais, os avós, os tios, as tias. A Pão da Vida é uma família para pertencer. E cada pessoa aqui vai pertencer com a sua família a esta casa. Pai, cumpre essa palavra e abençoa cada irmão que aqui está. Leva eles em paz para os seus lares. E que essa palavra aqui raízes no coração deles. Em nome de Jesus, a igreja diz... Queridos, que o amor de Deus, a graça de Jesus e as maravilhas do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Um excelente final de semana. Aleluia.